Olá, boa noite. Hoje nós faremos uma live interessante. Vamos falar de educação infantil da Base Nacional Comum Curricular com a Vivi Ramos, lá do Espírito Santo. Eu sou o Paulo, do Movimento Educação Alvo aqui de Minas Gerais. A Vivi já está entrando, já acenei para ela. Marta Monteiro também entrou. Daniel entrou, obrigado Daniel pela presença. Estamos conectando aqui com a Vivi. Olá! Olá, boa noite. Vivi, você tá linda, você tá Como está toda tudo aí, diferente, Paulo? Vivi. Tudo bem, graças a Deus. E aí, consegue me ouvir bem? Tô te ouvindo sim, tô te ouvindo, tá tranquilo aqui, dá para escutar direitinho. Que Hoje ótimo, Vivi. feriado, né, o pessoal mesmo em casa, todo mundo dando um jeito de descansar ou curtir um pouquinho, né, mas eu acho legal também a gente estar conversando, eu acho que é um momento de pausa também para a gente refletir sobre tudo, sobre o cenário da educação, até mesmo algumas coisas que dá para a gente colocar em prática no nosso cotidiano, né? Com as crianças em casa, com a família, até com os adultos também. Acho que é um momento da gente dialogar sobre tudo e acho interessante ser esse momento, né? De feriado mesmo, que a gente está mais tranquilo. Perfeito, Vivi. Vivi, você mudou o visual aí, ficou ótimo. Hoje eu tô mais de cabelinho preso, de óculos, a vista já vai cansando, mas hoje eu aderi a esse visual mais prático. Que legal. Vivi, então a nossa conversa hoje é sobre a BNCC da Educação Infantil. Nós vamos ter 3 dias, né? Hoje, amanhã e depois. Gente, todo mundo que está aí, nós vamos fazer uma série. Esse vídeo vai para o canal do YouTube, vai para o Facebook. Então, quem não está vendo aqui agora a live ao vivo, atente-se para esses outros canais, nós vamos colocar lá, né, para disponibilizar essa conversa que é rica. Como eu sou professor de história, eu gosto de deixar as coisas bem registradas, né? E acho que qualquer educador deve ter o seu memorial, a sua forma de gravar, de deixar. Então vamos lá, né? É, a BNCC, ela, ela deveria ser implantada esse ano, né? Mas Sim. infelizmente o ano trouxe novidades e daqui a pouco a gente vai se livrar disso. Não vamos ficar falando dessas coisas ruins, não. Já está massificado, né? Vamos aproveitar para aproveitar o momento, extrair o que é melhor a gente pode extrair dessa experiência de estar em casa, né? Não como uma coisa negativa, né? Porque embora a gente nós não gostaríamos de estar passando, mas é uma realidade e a gente tem que estar de frente a essa realidade, aproveitando essa experiência ao máximo, né? Como sendo para ser uma experiência positiva também. Penso assim. Que legal, Vivi. Vivi, conta para nós então, dentro das consultorias que você realiza, no acompanhamento de escolas, também como alguém que atua lá na PNL, é, você que é pedagoga, como é que a gente pode aproveitar esse momento para aprender mais e para chegar nas escolas assim com uma visão mais consolidada do que a BNCC? Por que eu pergunto isso? O professor corre para caramba, sai de um lugar, vai para o outro. Ele com certeza já deve ter escutado falar de direito, de aprendizagem e desenvolvimento e de campo de experiência. Mas são coisas diferentes. Sim. Aí eu queria que você nos dissesse do valor dessa nova base para a educação infantil. Eu falo que não é um bicho de sete cabeças enquanto a gente está
Estão falando de eco e eu estou sentindo um pouco aqui. Você está sentindo daí? Eu não. Para mim tá tranquilo aqui. Agora a sua voz agora melhorou. Eu penso que não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que a gente fica, às vezes, se apegando a estruturas muito formalizadas, quando a base, ela nos assegura as experiências, né? Eu acho que tudo que fala na base parte muito para a questão da experiência que a criança tem que acontecer no momento de sala de aula, no momento de exploração do pátio, no momento de exploração do refeitório em si. Então, eu sempre penso que a base, ela vem para promover essa experiência de fato, para regulamentar que tudo que aconteça nos espaços da educação infantil sejam realizados através de experiências. E aí, quando a gente pensa em experiência, não é experiência científica de fato, é a experiência de pegar, de sentir, né, de concordar, discordar, de ter voz, né? O que essa criança está me dizendo sobre isso, né? E aí a diferença disso é que agora, antes nós tínhamos as áreas de conhecimento, né? E agora a gente passa a ter os direitos de aprendizagem. E aí os direitos de aprendizagem, por a palavra por si só, já me assegura que eu tenho que fazer coisa por essa criança. Essa criança tem direitos, né? E quais são esses direitos, né? Que sejam eles conviver, brincar, explorar, participar, conhecer o outro, né? Então, são direitos assegurados agora para a criança. É claro que dentro desses direitos vai ter a linguagem, vai ter a matemática, vai ter as ciências, vai ter a história, mas que sejam direitos, né? Pela expressão mesmo, por uma questão até, digamos, por uma questão legal, né? Então, essas crianças, esses direitos são assegurados, nós devemos pensar assim, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, quando uma criança não vai, fica em casa, por exemplo, com a mãe vai levar para a escola, e aí a gente fala, nossa, a mãe está em casa, para a escola. Que leitura a gente está fazendo disso? Que a escola não é legal. Né? Então, se era um direito, ele precisa ser bom. Né? Então, até nessa fala, nossa, enquanto adulto, a gente tem que pensar que a escola tem que ser um espaço prazeroso para a criança. E quais atividades que nós vamos promover para fazer que isso seja uma experiência positiva para a criança, para fazer com que essa vontade de aprender seja latente nesse ser, né, nesse indivíduo. Né? O que a gente vai proporcionar, né, para essa criança de diferente. É interessante que hoje eu vi um videozinho que a mãe explicava o A e o U para a criança, né? E como mãe, né? Como mãe, a gente tem outra verdade com relação à educação e a gente quer que o nosso filho saia para frente, né? E aí a mãe ficava com uma criança de 1 aninho, ela ficava, diga o A, e agora que letra é essa? O A, que letra é essa? O E, que letra é essa? O I. E aí a criança tinha que responder exatamente como eu queria. E aí a criança dava outros nomes para ler, e a mãe, não, mas esse aqui é o A, não. Então, parte também dessa questão, o que a criança está dizendo para a gente com relação aos conhecimentos dela. E aí teve uma hora que ela organizou as letrinhas, e a mãe falou, não, mas eu quero o A aqui, mas eu quero o E aqui, e o I aqui. Então, ela dizia para a criança sempre o que fazer, e não deixava a criança falar o que ela sabia, e não respeitava o saber da criança, né? Então, é muito disso também da gente escutar o que a criança tem a nos dizer, e a partir daí, pensar o que eu vou planejar, o que eu vou produzir em cima disso, né? É muito mais promover essa interação da criança com o ambiente, com os materiais, e eu observar do que eu impor. Não teremos mais, que é uma coisa que eu falo, não teremos mais as aulinhas, né, em que o professor apresenta, esse é um
esse é um círculo, agora me dá qual o triângulo, né? A gente inverte um pouco a posição e deixa a criança me dizer o que ela sabe sobre aquele material. E em cima daquilo, eu promovo um planejamento que discuta mais, que abra possibilidades de aprendizagens reais. E isso é tão interessante, né, Vivi? Porque nesse período de isolamento, de quarentena, as crianças estão ficando com a família. E, na verdade, pode ser um grande exercício para conhecer esses direitos. Só que, como o pai e a mãe, se eles não forem da área educacional, Sim, eles não sabem quais são esses direitos. E esses direitos são possíveis de serem experienciados na família. Por exemplo, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Quer dizer, é um tempo rico para isso tudo acontecer. É, é, exatamente. Eu acho você, que se a gente você sabe, né? Eu estou publicando esse livro novo da base agora, a BNCC no chão da sala de aula. E sim, esse outro que é de metodologias ativas, né? E o terceiro, que é o que as escolas podem aprender. É uma trilogia. O nosso movimento está vivendo um momento dramático agora, com todas as palestras, tudo parado, né? Então, uma uhum. pessoa que quiser adquirir essa trilogia é só falar comigo, entrar no www.conhecimentolivraria.com.br e ajuda. Mas sobre a Legal, eu BNCC, achei super interessante essa trilogia, porque é uma coisa nova, né? Essa questão da BNCC na prática, né? Esse ano que começa a exigência. E quanto mais a gente se aprofundar nesse conhecimento, quanto mais a gente estudar sobre isso, mais fácil é para a gente colocar em prática e mais as crianças têm a ganhar. Não só as crianças, mas nós educadores também, que a gente passa a ter uma outra relação com a educação, outra relação com a criança, né, que favorece essa aprendizagem. sabe uma coisa que é legal, Vivi? É que no final eu gravei um vídeo lá no nosso canal que as escolas podem aprender. Tá vendo? Aqui aparece. E aqui Sim, aparece um exercício prático para o professor fazer entre ele e na sala de aula com os alunos. Ou seja, são, bacana. são 33 capítulos aqui que o professor tem 33 formações continuadas, fruto da experiência de consultoria em escolas, né? É, Muito legal. e eu fico muito focado nesse primeiro direito de aprendizagem, que é conviver. Conviver. Você podia falar para nós desse direito de aprendizagem na escola? Porque na família a gente sabe que a importância de aprender a conviver não tem manual, o pai erra, a mãe erra, as tias erram, as pessoas que estão na família, né? Nem sempre a família tem o pai e a mãe. Sim, Muitos jovens são criados em creches, em orfanatos, e o processo de adoção agora com a pandemia diminuiu muito. Estava falando com o juiz e ele estava me dizendo, Paulo, ninguém vai lá não. No máximo deixa uma cesta básica lá na porta, não é? que triste, né? Uhum. E os jovens vão crescendo. Ele estava me falando de jovens que completaram 18 anos, que agora vão ter que seguir o rumo deles, e perguntou se a gente podia fazer um projeto para inseri-los na sociedade. Quer dizer, não é nada fácil, né? A gente não pode ter uma ideia Não, também romântica de família. Conviver é algo difícil. sim. Conviver com a família é uma coisa aceitável, né? Com a família a gente tem que, né? E com as pessoas lá fora, nas relações fora da família, né, na escola, é um grande laboratório. Porque, embora nós não necessitamos dessas pessoas, nós aprendemos muito com elas, positiva ou negativamente. De alguma forma, a gente tira algum aprendizado. E essa convivência dentro da escola, ela vem justamente para Deus de sabores, né? Porque em casa, eu vejo muitos relatos da família, por exemplo, mas em casa a criança é muito tranquila, em casa ela não faz isso.
casa, ela é muito da paz. Mas na casa, ela talvez não tenha situações reais de conflitos, né? Então, é na escola que acontecem os conflitos, na maioria das vezes. A gente tem um arranjo familiar na nossa estrutura, que a maioria tem um, dois, no máximo três filhos, né? E aí as famílias tentam se organizar para que os filhos frequentem escola em horários diferentes. Então, esse contato entre família também é mais restrito, né? Então, é na escola que essas relações acontecem, é na escola que a criança briga por um brinquedo, né? É na escola que a criança briga por um lugar para sentar, briga pelo colo da professora. E como nós vamos trabalhar esse direito de conviver? Eu gosto de usar muito uma ferramenta usada até no método Montessori, que é a mesa da paz. E na mesa da paz, a criança tem que sentar lá e resolver o conflito com o outro. E esse é o maior laboratório para aprender a resolver conflito e aprender a conviver. Porque quando eu aprendo que eu preciso conversar com o outro, né, para entender o que se passou pelo outro, para entender qual o sentimento que eu causei no outro, aí eu estou fazendo vários exercícios, né? Estou fazendo exercício de empatia, estou fazendo exercício de me colocar no lugar, estou sendo resiliente nas minhas decisões e nas minhas atitudes. E aí, quando eu falo isso, eu falo justamente para o infantil, que aí desde os pequenininhos, né, quando eles começam a verbalizar, quando eles começam a balbuciar algumas palavras, a gente já começa a falar para ele, olha, quando a gente quer resolver algum conflito, a gente vem aqui na mesa da paz, um conversa com o outro, e pode ser entre crianças, pode ser entre adulto e criança, pode ser entre a professora e a cuidadora, né? E pode ser também uma coisa que eles podem colocar quando a gente tem um conflito, né? Então, na escola o maior momento, o maior laboratório mesmo para trabalhar essa convivência. Eu não digo nem trabalhar, é para viver esse momento de convivência com o outro, né? Dentro da casa, muitas vezes vai passar batido, ou a mãe vai ceder, ou porque está na rotina, no cotidiano mais agitado. E na escola, não. Muitas vezes a gente vai ter que parar e dar atenção àquela situação, e aí conversar com a criança sobre isso e tentar passar para ela como que a gente trabalha, como que é essa convivência, e por que às vezes a gente vai ceder, porque às vezes a gente não vai, se realmente a gente vai precisar ceder em alguns momentos, né? E aí isso na educação infantil isso acontece na hora que a criança entra na escola, né? A hora que a criança entra na escola e eu não quero ir para a sala agora, eu quero ficar no parquinho. Então ali a gente já está trabalhando esse direito, já tem que assegurar ali esse direito de aprendizagem, né? Agora é a hora de ir para a sala e a criança quer ficar no parquinho. Como que a gente vai dizer isso para ela? Né? Porque aí a gente precisa dizer para ela que agora é a hora de ir para a sala e que depois a gente pode voltar e pode mostrar no relógio para ela que, olha, aqui, 1 hora, a gente tem que estar na sala para fazer essa experiência, mas aqui, no outro ponteiro, 3 horas, a gente vai voltar para o pátio e aí você vai poder aproveitar legal isso. Então, também a gente não é simplesmente pegar a criança e levar. Porque aí eu não asseguro esse direito para ela de compreender essa regra, né? Eu não asseguro para ela esse direito de poder se posicionar diante de uma regra que já existe. E aí também a criança pode falar, que tal todo mundo vir para o pátio agora e depois a gente ir para a sala. Vamos conversar com a turma sobre isso? E aí a gente leva essa problemática, e aí a gente vira um laboratório democrático, né, em que as crianças têm voz, porque tem que ter, né? E aí a gente começa a ouvir mais a criança e também se colocar numa condição de escuta, de dar voz e de dar vez para essa criança se manifestar nessa situação de convívio. E aí a roda de conversa, a capacidade da professora de comunicar com essa convivência, e é interessante, né, que o direito de aprendizagem está ligado ao campo de experiência eu, o outro e nós, né? Eu, o outro e nós. E aí a gente vê uma coisa interessante, que são os pais helicópteros, os pais que colocam a criança numa bolha. E na educação infantil a gente vê isso claramente, qual criança é mais mimada, qual que está sendo educada a ter mais autonomia.
Sim. Normalmente, pela minha experiência como gestor, eu nunca atuei na área da educação infantil, não. Mas eu já escutei muito. Normalmente, os pais helicópteros, o que é que eles fazem? Eles vão cobrar da escola que o filho não está sendo bem tratado porque ele recebeu um não, porque ele teve que exercitar o limite, porque ele teve que esperar. E tudo isso tem a ver com eu, os outros e nós. E tem a ver com conviver e brincar. Às vezes um pega o brinquedo dele, né, Vivi? E aí ele já briga porque o brinquedo dele tá na mão do outro. Como que a gente faz para lidar com isso? E é até interessante você traz essa situação de brinquedo. Às vezes acontece que na educação infantil é comum a gente ter o dia do brinquedo, né? O dia que a criança pode trazer o brinquedo para a escola e, e o motivo do dia do brinquedo é compartilhar. Aí o pai já sai de casa, fala assim, ó, não é para emprestar para ninguém. E aí, Uhum. isso, tipo, perde a essência do negócio, né? Porque pensando nesse convívio, pensando nessa experiência de partilhar, pensando em que esse brinquedo pode quebrar, pensando que esse brinquedo pode perder peças. Então, ao sair de casa, eu tenho que estar tenho que ter pensado que essa experiência para a criança é importante, né? Então, de que forma que eu vou levar esse brinquedo e o que, que eu vou falar para a criança a respeito disso? E quando isso chegar na escola, de que forma eu vou posicionar? Eu sempre falo que o diálogo entre a escola e a família tem que estar muito junto, tem que estar muito unido. É porque a família precisa entender o porquê dessa atividade, o porquê que eu uso essa prática, né? Por que, que isso é importante para a criança? Então, quando a gente promove um dia do brinquedo e quando tem essa situação de emprestar, eu não quero emprestar, minha mãe falou para mim não emprestar, que eles começam a usar esses argumentos, né? A gente precisa entrar nessa conversa com a família, né? De falar para ela que o quanto isso é importante. E é uma coisa que a gente falou agora há pouco, as famílias, elas não sabem, muitas não sabem, às vezes a gente julga falar que é óbvio que a criança vai para a escola e na hora de dividir, né, vai ter que dividir, e às vezes vai ficar sem, às vezes não, né? Então, é importante que a gente tenha esse argumento afinado com as famílias, de falar para ela também por que, que esse direito à convivência e por que, que essa disputa é saudável e pode acontecer. É porque ali ela está trabalhando as relações de convivência. O que eu posso, né, o que o outro pode, né, o que nós, como um coletivo, podemos. E aí entra as questões, né, que entra a minha história, né, como que eu faço na minha casa, como que história essa criança está trazendo da casa dela, como que isso é trabalhado na casa dela. Então, isso é profundo, assim, no sentido de que o eu, o outro e nós carregam questões culturais vivenciadas na casa que adentram os muros da escola. Então, por isso, nós, escola e nós, educadores, temos que estar disposto afinado com os pais, com as famílias, para dizer o quanto isso é importante para as crianças e quanto isso é saudável que eles passem por essas situações de conflitos, porque os conflitos existem, não foram criados para um momento. Hoje vamos trabalhar a não partilha do brinquedo. Vamos trabalhar a criança que chora porque perdeu lá no jogo. Não. Eles vão acontecer de forma natural, porque é assim o cotidiano, é assim a vida. Né? Então, são questões que acontecem de forma específica e de forma geral, assim, no contexto da educação infantil. E é interessante, porque o segundo direito de aprendizagem é brincar. E aí muitos pais também, ou alguns querem que a criança brinque mais do que deveria, e outros já querem que a criança seja alfabetizada fora do time, fora do tempo adequado. Né? Sim, Porque o primo lá na outra escola está aprendendo mais, porque o outro já está aprendendo letrinha. Então, nós professores, nós educadores, às vezes, se não tivermos argumentos consolidados, e isso tem a ver com reunião de família, aqui atrás, ó, sim. tem uma ação nossa que chama Escola das Famílias. O Movimento Educação Alvo criou a Escola das Famílias. Como é que funciona?
a escola fecha conosco 6, 9 ou 12 encontros no ano inteiro. E aí, não é a escola que está falando, é um consultor que está indo de fora, lógico, especialista naquela área e naquela série ou naquele período. Então, esse consultor, junto com a escola, vai fazendo pactos, né, de acordos de convivência saudáveis para ambos. Porque, por exemplo, a Rosane está dizendo aqui, a Rosiane, ó, sempre levava um brinquedo da minha filha para facilitar essa troca. Acredito que devam existir mesmo esses limites. Só que é o seguinte, existem alguns pais que levam brinquedo todo dia e o dia do brinquedo é sexta. Não é assim? A gente sofre com isso. E até explicar, existem algumas mães assim que tiveram algum problema no parto, na gravidez, então elas têm muita dificuldade de desapegar um pouco e deixar o filho entrar como filho, sujeito que vai ser educado ali, que vai passar pela mão de educadoras. Nós temos a questão das receitas, né? Alguém chega, ó, 8 horas é esse remédio, depois 9h30 é esse. Aí eu fico pensando o papel das professoras, que elas acabam tendo que virar enfermeiras. A Tem coordenadora tudo fica... isso, Paulo. Aí tem aquela intervenção na aula, na hora que a gente está conseguindo desenvolver um bom projeto, chega alguém para dar o remédio, aí a criança pensa que é bala. A gente que está lá dentro da escola sabe como que é difícil esse brincar e esse participar, né? Que é conviver, brincar, participar, expressar e conhecer-se. Então, a criança tem esses 5 direitos para ela desenvolver. Fica parecendo que é tudo muito simples, mas quando a gente vai viver cada direito desse, né, e quando vai criar campo de experiência para exercitar o corpo, para os gestos e para os movimentos não serem violentos, porque as crianças têm que aprender também a se expressar de maneira não violenta, e muitas vezes a herança vem da família, sabe, Vivi? E eu estou, enquanto educador, eu estou muito interessado em trabalhar com os pais uma coisa que chama, isso você já conhece muito, mas que chama o quê? A constelação familiar. Sim, Porque adoro. quando os pais começam a analisar a história deles mesmos, eles refletem menos esses apegos, Sim. essas dificuldades no chão da escola. Agora, voltando lá, ó, a criança tem que conviver, tem que brincar e tem que participar. Só que ela traz uma herança, eu não sei se essa palavra é melhor, mas assim, ela traz um rito, uma forma de se comportar de casa. E a escola tem suas regras. A BNCC fala disso, né? Aprender a conviver, a brincar e a participar. E aí? Eu sempre falo que a escola, vocês com o projeto de escola, as famílias precisam também abraçar isso, né? Então eles não são obrigados a entender, né, esses processos e eles não entendem porque eles não têm capacitação, né? Nós como educadores, capacitados tecnicamente para entender, temos que ser o fio condutor dessa informação, né? Então a gente precisa trabalhar com as famílias no sentido de dizer para elas o que é importante nesse momento. Criar alguns critérios também para o atendimento, né? Para que por exemplo, a questão das medicações não pode ser livre aleatoriamente, né? Porque a gente tem um compromisso, né, legal de garantir os direitos de aprendizagem. Então, se a gente também se prender a questões que não são da ossada da educação, a gente pode se perder nesse garantir o direito legal da criança ao direito de aprendizagem, né? Então, isso também é uma questão que nós precisamos argumentar com as famílias. Então, eles não têm que saber, mas nós precisamos dialogar e dizer quais são as nossas verdades enquanto instituição de educação. O que a gente acredita. Ao receber uma criança, ela traz as histórias dela para casa, né? E aí, quando ela entra dentro desse muro, nós vamos ter que mostrar a história dessa instituição.
o que essa escola acredita, né? Por que essa escola trabalha dessa forma? Hoje, a BNCC, ela trata esses direitos de aprendizagem como uma forma de como uma forma sistemática da criança aprender, e que eu falo que não é agora a gente não vai fazer porque a gente acha que é assim, não, agora a gente vai fazer porque tem que ser assim. Então aí a gente começa por exemplo, a brincadeira começa a ser vista uai, mas essa criança só vai para a escola para brincar, né? A gente ainda escuta esses discursos, como não deveria escutar mais, né? Porque é um direito garantido para a criança. A brincadeira é a aprendizagem da criança. A forma como a criança aprende é brincando. Então, a gente não pode simplesmente falar agora só vai para brincar, porque é realmente essa a tarefa da criança na educação infantil. Então, mas as famílias não sabem disso. Como que a escola vai atuar nesse sentido de sensibilizar que a brincadeira ela tem muita potência para ensinar. Eu sou consultora do Quintal de Brincar, não sei se você teve contato, já viu alguma coisa aí. E hoje teve uma live ao vivo e a Fernanda, a proprietária do Quintal, falava comigo, Vivi, vou ligar a câmera e vou mostrar as crianças, vou ligar a câmera escondida e vou mostrar as crianças brincando escondidas. E as crianças, num monte de areia, né, porque ela está passando por umas adaptações, um monte de areia de construção, duas crianças, e elas diziam que elas iam criar uma cabana. Uma com um tronco de bambu, a outra com outro tronco de bambu, e elas tentavam fincar o tronco e outro tronco. E nessa brincadeira, eu fico tão encantada com isso, e eu arrepio de falar, porque nessa brincadeira livre que acontece as construções. Ali a criança está aprendendo várias questões, está elaborando questões até bem específicas de matemática, por exemplo, né, com ângulos, né, com equilíbrios geométricos, né? Ela está construindo a aprendizagem ali nesse momento. E aí a gente precisa falar para a família, isso é importante para a criança. Porque além de estar trabalhando os conteúdos de matemática, né, linguagem, na elaboração das palavras, ciências e tudo mais, a criança está tendo a oportunidade de ser autônoma na brincadeira dela e criar a partir dela. Ela está podendo ter a possibilidade de ser criativa, né, com esse movimento de o que eu vou usar, qual material que eu vou usar para isso, né? Então, eu acho que é uma série de questões que são elaboradas através da brincadeira. É um percurso que é percorrido nesse processo. Então, a gente precisa aceitar isso como uma grande realidade, porque é fundamental para a criança esses momentos. É claro que nós, adultos, entramos nesse processo, porque se você vê a Fernanda nesse processo, ela tinha um monte de areia, um monte de brita, vários materiais, e ela falou, vou usar a câmera. Então, eu tenho um ambiente preparado para as crianças criarem, né? E aí, a gente, a partir desse ver que as crianças estão criando, que eu entro, faço minhas anotações, faço minhas observações enquanto lugar de produção, né, de escola, e a partir disso eu planejo atividades que façam sentido para essas crianças, sabe? Então, eu acho que essa brincadeira, a gente precisa mesmo que hastear a bandeira como sendo fundamental na educação. E eu nem falo só na educação infantil, né? Porque quantos de nós aprendemos através de um teatro, né? No ensino fundamental, visualizando um teatro, ou elaborando um jogo, né? Então, a brincadeira em si, seja para a educação infantil, para o fundamental, até para o superior, ela vem carregada de muito ensinamento. Então, é isso que a gente precisa construir, reconstruir, né? O lúdico tem significado, né? E sabe o que eu acho importante, Vivi, te ouvindo falar assim? Sabe o que é importante? É que os pais, no início do ano, aquela reunião dos pais não seja uma reunião só para dar avisos ou para dar informes, que podem ser escritos, sabe? Talvez a reunião dos pais do início do ano tenha que ser, olha, o que é BNCC, não é? Porque esse processo ainda tem que maturar,
Olha, BNCC veio para dar organicidade à educação infantil nesse caso, né? Ele tem direitos de aprendizagem, a BNCC estabeleceu campos de experiência, explicar o que é o campo de experiência, dizer que tem um objetivo de aprendizagem e desenvolvimento naquilo que está acontecendo. Olha, se ele está brincando ali na areia, e tem objetos lá na areia, e ela está filmando isso, é porque ele está explorando sons, ele está produzindo com o próprio corpo um material que está brincando, ele está usando o material de forma inteligente para realizar um projeto, ele está fazendo faz de conta, ele está encenando, ele está cantando alguma música, e tudo isso faz parte da formação do repertório cultural da criança. Só que quando isso não é dito de forma apropriada para o pai, eu estou pagando para ele brincar. E agora Sim. tem um problema mais sério ainda. Ontem eu estava numa live com o Renato Casagrande, lá do Paraná, um grande amigo, e 50% das escolas particulares no Brasil estão falindo. A maioria da educação infantil. Por quê? Ou os pais estão tirando, porque não é tão obrigatório do ponto de vista legal, ou eles estão tirando, não é? E passando para a escola estadual quando é de primeiro ao quinto, né? Ou então na educação infantil eles estão tirando. E automaticamente as escolas estão ficando negativadas, e aí elas não têm como pegar o empréstimo de apoio do BNDES. Então, o que está acontecendo com a escola particular, sobretudo a infantil? Ela vai depender da consciência dos pais de que aquele processo ali faz diferença na vida da criança. Então, se a escola não tiver um bom diálogo com os responsáveis, pai, mãe, o desenho que a família tem, ela vai acabar perdendo. Eu estou dizendo da particular. A pública vai ficar cheia, porque alguns pais estão tirando da particular, e nós sabemos que não tem vaga para todo mundo nas EMEIs, o MEIs, não sei como fala no Espírito Santo. E aí... como fala? CEMEI. Então, Centro Municipal de Educação Infantil. CEMEIs. Então, e aí o que vai ocorrer? O setor público vai ficar extremamente inchado, né? Porque o cidadão tem direito, assim como o seu filho tem. Mas o mais interessante seria o quê? Que as primeiras reuniões do ano e durante o ano, não deixar só para aquele relatório que a criança recebe, né, no final de uma etapa, mas ir formando os pais. E hoje, com esse hábito que foi criado de live, quem sabe para evitar que aquela reunião fique vazia, porque a gente sabe, né, na maioria das reuniões de pais vão os pais daqueles alunos que não apresentam grandes problemas na escola, né? Então, os filhos são bons porque os pais são assíduos. São presentes, né? E o que você acha, o que você pensa dessa capacidade da criança de explorar e também que o pai saiba que tem direitos de aprendizagem que são conviver, brincar, participar e explorar? Na verdade, diante desse cenário, eu tenho sempre falado que, na verdade, agora a gente teve a oportunidade de mostrar o que é a escola de verdade, o que é a escola de educação infantil. Na educação infantil, o direito de aprendizagem é o brincar, o conviver, né? Isso tudo é currículo da educação infantil. E como a gente vai defender isso? A gente precisa assegurar um discurso com as famílias no sentido de dizer que isso é importante para as crianças. E como a gente faz isso agora? Agora a gente ficou numa situação complicada, porque já está tudo acontecendo, né? Já está tudo no meio do caminho, e aí realmente as escolas estão perdendo. E as escolas que estão perdendo, no meu ponto de vista, o que eu vejo, são exatamente as escolas que não conseguiram comunicar isso de forma efetiva. Não conseguiram dizer para o pai que isso é importante, que essas experiências, que essa conexão, né, com esse estar presente na família, que essa reunião que a gente está fazendo online com as famílias para perguntar como que eles estão, para perguntar como os bebês estão, para oferecer suporte emocional para a família, com dicas e orientações,
Isso é educação infantil. Então, quando a gente tinha um espaço entre as paredes, né, em que a gente dominava, estava tudo ok, né? E agora isso extrapolou os muros. Então, é agora que a gente precisa se fazer presente nessas famílias. E aí, quando a gente não consegue se fazer presente, a gente acaba prejudicado nesse cenário. Aqui nas escolas de educação infantil da rede privada, algumas também com muitas dificuldades, algumas já fechadas, inclusive. As que eu atuo ainda continuam com o trabalho, mas um trabalho significativo na vida das crianças, né, na vida das famílias. Agora a gente precisa oferecer suporte. E quando a gente não consegue oferecer essa conexão, não consegue comunicar o que é importante para a educação infantil, a gente vai perder. A gente vai perder no sentido de fecharem as escolas, né, de perder os clientes. É claro que a gente tem outras questões, né, tem questões financeiras atreladas a isso, muitos pais que tiram as crianças porque realmente não tem condição. Né? Mas por que isso é fundamental? Porque permanecer na escola e garantir isso para o meu filho é fundamental. Então, a escola tem que estar atuando diretamente, efetivamente com essas famílias, perguntando, né, o que vocês estão fazendo na casa de vocês, o trabalho que eu tenho oferecido, né, os cronogramas de atividade, ou as videoaulas que eu tenho fornecido, ou os encontros online, está sendo suficiente? O que nós podemos fazer diante dessa situação? Eu tenho falado que agora é o momento de a gente escutar mais as famílias e dizer para as famílias que nós temos a competência para fazer esse trabalho. Então, deixa eu te ajudar com isso. Então, te ajudar com isso é me colocar presente na vida das famílias, ligando para as crianças, se conectando com os pais através da internet, atuando efetivamente, mandando atividades que tenham sentido, né? Então, tudo isso faz parte desse momento. E realmente, quando eu não consigo sensibilizar as famílias de que isso é fundamental para a criança, principalmente num período em que ela está dentro de casa, que a família precisa ser cuidada, né? Que essa criança precisa ser cuidada, no sentido de acolher essa emoção dessa família, eu tenho comprometimentos, realmente. Isso que eu estou falando é tão pé no chão, sabe, Vivi? Às vezes eu vou no congresso, eu fico assim, tá bom, ela tá falando isso e tal, mas até que ponto que ela vive? Eu acho que todo mundo, eu sou bem crítico, né? Então, isso que você está falando é algo de quem está lá no chão da escola. Às vezes eu sinto essa dificuldade quando eu vou em congresso de educação. Eu vejo muita teoria, ou então muita coisa repetida. Né? Aqui, por exemplo, olha, a Daraki Venturotti está dizendo, a criança aprende por... Ada, desculpe. Ada Raquel. A criança aprende por meio da experimentação, exploração, observação e brincadeira por trás... e traz todas essas possibilidades, desculpe. Aí vem a Carlinha e fala, reduzindo o salário dos professores que estão trabalhando absurdamente, quer dizer, é um fator grave. Veja bem, uma mãe que tem um celular e tem 2 filhos, como é que vai ser? Não é? Porque é lindo eu sou falar... muito crítica também com relação a isso, Paulo, principalmente porque eu tenho filhos também, né? E aí a gente começa a questionar isso com relação ao nosso projeto de família. Se está difícil para mim, imagina para o outro. Então, de que forma eu vou aliviar isso para o outro, eu vou facilitar o acesso a essas informações. Não vou tornar o meu trabalho ainda mais pesado para o outro, como se fosse eu toma, se vira por aí, porque eu estou fazendo a minha parte. Então, eu acho que agora não é esse momento. Embora a escola também não tenha essa competência de abraçar tudo, mas a escola de educação infantil, enquanto nós, né, promovíamos essa aprendizagem através da interação, através do cuidado, né, a educação através do cuidado, são questões que são pertinentes na minha faixa etária. Então, eu não posso simplesmente montar uma videoaula e entregar para as famílias e dizer, estou fazendo a minha parte, principalmente uma instituição privada. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter esse filtro. E na educação infantil isso ainda é mais sério ainda, porque imagina uma mãe que deixava o seu filho lá, né?
Eu vou falar do integral, tá, Vivi? Que é um desafio, né? Ela Sim, deixa o a seu maioria filho das lá e vai crianças são trabalhar. Só que integrais. agora o trabalho e o filho estão juntos dentro da mesma casa. E a gente sabe que a criança, quando tem a presença do responsável ou da mãe, ela fica mais dengosa. Porque é gostoso mesmo. Quem não quer um colo de mamãe, né? A minha já faleceu, mas às vezes eu sinto saudade. Imagina a criança, né? Então, a importância Verdade. da escola estar junto com a família. Aqui tá os animadores aqui. Vivi, você arrasa. Sim, Eu amo te ouvir, sensibilidade mil, mas é isso mesmo. É, está sendo muito produtiva essa live. Maravilha, Vivi, a legal. Fernanda, e a Paty Siqueira entrou agora dando tchau. Então, olha, veja bem, a mãe que é mãe e trabalhadora na mesma casa. Então aí junta os, vamos dizer, as duas funções, a função maternal e a função profissional. E ali nós temos, eu vou falar uma criança porque você é generoso. Imagina que tem duas, né? Tem Ou família que tem mais. três. Aham. E isso que você está dizendo aí, olha, tem que conviver, que é um direito de aprendizagem tanto na família quanto na escola. Tem que brincar e às vezes a criança quer brincar. Agora, por exemplo, à noite, eu estou com três sobrinhos aqui e Casa eles cheia. querem brincar. Eles querem brincar. É, participar, eles pedem, né? O que que eu faço agora? E o que que eu faço agora? E o que que eu faço agora? Aí a gente fica assim, nossa, eu tenho que entregar esse relatório, mas eu também tenho que amar o meu filho, né? É, ele está explorando, ele está perguntando aquele porquê, né? Que toda Montessori fala isso, né? Os porquês da criança. A criança tem tantos porquês, tanto. Ela quer explorar o mundo, ela quer expressar. E aí, naquela hora, você tem que fazer assim com a mão: peraí, que eu estou numa reunião. Quer dizer, está sendo uma escola para a família. E a escola que tem essa sensibilidade de, olha, vamos conversar sobre como é que está aí, que tipo de apoio a gente pode dar, qual suporte pode ser oferecido, essa escola ganha credibilidade, porque ela Ganha. vive na prática a BNCC. Ela não fala só de uma teoria que está lá, né? Expressar, conhecer. A criança Sim. está se conhecendo. E talvez a criança que saiu em março na pandemia vai chegar em junho, julho, tomara, né? Julho Outra ou criança. agosto ou setembro, vai chegar numa nova fase, né? Aquelas fases lá do Freud, as fases de Piaget. E aí? Sim. Até acompanhar esse processo com as famílias é importante para a gente, né? A gente tem o hábito de fechar o trimestre, né, com as observações de cada criança, reunindo as famílias para falar do que a gente observou de cada criança, e agora essa informação vem da família para a gente. E agora a gente passa a escutar como que está a criança nesse processo, né? Já trocou a fraldinha para os menores, já tirou a fraldinha, como está o desfraude com essa criança, como está o interesse dos maiores, né, que estão na fase de alfabetização, com as escritas, né? A gente tem que estar parceiro dessa família para que a família traga para a gente essa informação. E aí a gente continua conectado com a BNCC, escutando, né, com escuta ativa, porque agora eu não tenho mais a criança aqui no meu perto de mim, então eu preciso usar essa voz da família, escutando o que essa família está me dizendo e tentando atuar de forma sistemática, auxiliar, em conjunto com o que diz a BNCC para a gente. Então, isso é muito sério, é muito importante. E eu acho que agora é a hora da gente ver isso, né? Embora a gente não tenha colocado a BNCC para acontecer de fato, né? Algumas escolas já vinham fazendo esse processo, já vinham estudando. E agora a gente tem que botar a BNCC para acontecer junto com os planejamentos dentro das casas com a família. Porque também a gente não pode ir na contramão do que é assegurado, né, do que é direito. Né? Então a gente precisa mesmo que ter esse cuidado, e eu falo que isso é muito, muito, muito sério. É claro que a gente precisa escutar o que as famílias têm a dizer e associar isso com a missão da escola, com o que é prática e realidade da escola, mas tem que ser uma proposta de união, né? Uma proposta de ser junto mesmo.
E uma coisa bem séria, Vivi, como gestor eu enfrentei isso, e cuidar de quem cuida das crianças. Professora, É, a estagiária, a pessoa que limpa, que eu chamo de educadora e de você apoio. fala, isso é muito interessante, Paulo, que você até falou da questão da constelação. Tá falhando. Não, eu estou te ouvindo bem. Essa questão de cuidar, né, dos adultos que estão envolvidos nesse processo, né? E aí a gente tem que fazer uma retomada disso tudo, porque no calor da emoção, né, e na vontade de se fazer presente, muitas vezes a gente quer sair atropelando, né? E eu vejo muitos professores agora querendo fazer videoaula, assim, empolgados com a questão da videoaula e sobrecarregados, né, porque querem se fazer presente, né, querem que aconteça essa presença dentro das casas, e aí estão acabando sobrecarregados, né, muita cobrança também da escola, e aí a gente precisa retomar essa visão de infância, essa visão de criança, buscar essa nossa concepção de criança enquanto nós já fomos crianças, o que é realmente positivo dessa relação de infância, o que a gente está trazendo do nosso passado com relação a isso, né? Botar o pé no chão, ir para dentro das nossas casas também, das nossas realidades enquanto educadores e funcionários, né? Como que está isso dentro da minha casa? Né? É um exercício de empatia constante, né? Porque eu tenho que pensar, está isso aqui na minha casa para mim? Como será que está na casa do meu aluno lá? Como será que essa família está recebendo isso que eu estou dando para ela? De que forma que isso é positivo para essa família? Né? Então, eu acho que é muito mais consciência, muito mais segurança, muito mais acolhimento. E eu acho que a gente tem que descer um pouco de nível. Né? A gente está num nível acelerado de produção, porque eu acho que a gente já vinha fazendo isso, né? Nas salas de aula a gente já vinha fazendo isso, né? Com os conteúdos, né? Muito conteúdo, muita folha, muito material, muito trabalho, e agora a gente se vê sem, mas eu quero estar presente lá. E aí a gente acaba nessa condição de reproduzir, reproduzir, reproduzir e cansando e ficando doente emocionalmente. Quando que eu acho que é a hora da gente respirar, ir para uma questão mais de acolher, né, de sensibilizar, de tocar. Essa semana a gente, numa escola, eu sou consultora na escola, no Centro Educacional Viver e no Centro Educacional Pintacor, que são duas escolas aqui no Espírito Santo, na Grande Vitória. E nós vamos muito por essa linha de sensibilizar as famílias, no sentido de enviar materiais que possam que a criança e a família possam sentar, possa ter essa questão da convivência, possa ter esse momento da brincadeira. Temos também as questões dos conteúdos, porque a família está por trás também querendo, né, e pedindo isso, e ok para isso também. A gente tem uma questão cultural maior em relação aos conteúdos, e tudo bem, ok, vamos equilibrar isso. Mas a gente tem essa preocupação, esse cuidado de trazer a PNCC para dentro de casa. E quando eu monto um kit, por exemplo, para mandar para casa, eu tenho que estar com isso atrelado. Eu tenho que estar conhecendo isso direitinho. E se a gestão tiver o feeling de ajustar a BNCC à informação em casa, ela pode fazer alguns pequenos kits para dizer para o pai, ó, de acordo com a nova base governamental e agora todo o Brasil, brincar é um direito, explorar é um direito, expressar-se é um direito. E hoje nós falamos dos direitos, né, Vivi? Amanhã a gente vai falar, porque o nosso tempo está indo, amanhã a gente vai Tá falar acabando. dos campos de experiência. Aí eu queria que você encerrasse para a gente essa live. Já vamos convidar quem está vendo a live hoje, já convida mais duas pessoas para amanhã, para a gente chegar no final dessa nossa série, dessa jornada, com mais gente. Vivi, encerra para Vamos nós sim. aí, para amanhã a gente voltar no mesmo horário, às 20 horas. Eu quero agradecer, né, Paulo, esse convite. Eu acho que é uma partilha muito positiva. Eu penso que agora é o momento da gente conversar e ampliar essa voz, né? Agora a gente tem a oportunidade de estar para o mundo inteiro, né? Com acessibilidade para o mundo inteiro. Então, eu acho que essa ferramenta também é válida
para a gente. Então, amanhã a gente se encontra para conversar um pouco mais sobre a BNCC, sobre a educação infantil, de que forma a gente pode ajudar ainda mais as escolas, as professoras, e todo mundo nesse processo a gente está junto com isso. Eu acho que é muito positivo e válido para todo mundo. Acho que a gente só tem a ganhar com isso. Valeu, pessoal que participou. Quero também convidar vocês a conhecerem os livros da Vivi. O que as escolas podem Depois aprender. eu vou botar na minha página também, vou colocar, compartilhar essa trilogia que está maravilhosa. Eu acho que todo Isso. professor tem que ter. E são reflexões, né, Paulo? Interessantes para a gente que está atuando na área. E a leitura é um exercício que tem que ser constante, né, na nossa trajetória. Eu acho que muito mais do que para todo mundo, por ser uma questão de responsabilidade nossa, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem segurança para passar as informações, né? Então, acho que é super Muito válido. legal. Fernanda, até amanhã, pessoal. Gratidão e Tchau, alegria. gente. Amanhã nós estamos juntos, Beijo para mesmo todo horário. mundo. Obrigado, Vivi. Tchauzinho. Tchauzão. Muito obrigado.